Então vamos lá, pessoal, estamos começando aqui, então, mais uma aula de aplicação de Bagua, aqui do canal, né, Projetando com Feng Shui. Então, para quem não me conhece, eu sou a Tef, e hoje nós vamos falar sobre aplicação em plantas com paredes inclinadas, tá? Uma parede inclinada, duas paredes inclinadas, três paredes inclinadas, enfim, o quanto a gente encontrar aí, tá bom? Então, passando aqui rapidamente, assim, só pra gente pontuar do que se trata aqui, do que a gente vai falar, tá? Então, o que é esse conteúdo? Esse conteúdo é um conteúdo que ele faz parte de uma série que nós estamos fazendo de aplicação de Bagua, tá? Então, depois vai lá no canal, tem o resto das séries, a gente tá na aula 8, ou seja, tem 7 aí pra trás, tá? Inclusive uma aula principal, onde a gente fez um geralzão dos fundamentos principais aí da aplicação de Bagua, e agora a gente está destrinchando cada tipo de planta e tipo de aplicações que a gente encontra aí que são diferenciados, tá? E hoje a gente vai falar sobre essa questão das paredes inclinadas, ok? O que não é, esse conteúdo não é um conteúdo que talvez que você vai entender tudo solto aqui. Se você assistir essa aula, só essa aula, você talvez não entenda tudo, tá? Por isso que existe uma série e existe um contexto onde ele está inserido, e também existe um e-book que dá a base para tudo isso que a gente está fazendo, que é um e-book que, inclusive, depois dessas aulas a gente vai fazer uma boa revisão e depois vai mandar para todo mundo, tá? É um e-book de aplicação de Bagua, o link está na descrição aqui desse vídeo, é só você clicar, colocar seu e-mail que você vai receber no seu e-mail, é gratuito, tá bom? E para quem que é esse tipo de conteúdo aqui a gente está falando para pessoas profissionais da área da construção civil, sejam arquitetos, engenheiros ou design de interiores ou até decoradores que querem aplicar o Feng Shui nos seus projetos, tá? A ideia aqui é projetar com Feng Shui, ou seja, unir o Feng Shui ao projeto e já fazer construções que tragam qualidade de vida, que tragam bem-estar aí para as pessoas que a gente está atendendo, para os nossos clientes, e é claro, né, para a nossa vida pessoal também, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou a Tef, tem minha sócia aqui, a Bel, que ela tá aqui no canal também de vez em quando, a gente reveza as aulas aqui, e às vezes a gente faz junto também, né? E hoje nós vamos falar aqui, então, sobre aplicação com plantas com paredes diagonal, tá? Paredes inclinadas, tá bom? E um ponto importante que a gente tem que falar aqui quando a gente fala sobre a aplicação de Bagua, é só alinhar aqui com vocês que existem duas questões de Bagua, tá? Uma questão de aplicação de Bagua em si, então as dificuldades da aplicação, e uma outra questão que é sobre energia de forma, ou seja, é a forma do Bagua, é a forma da planta que vai trazer algum tipo de problema aí para as pessoas, tá? Então a gente separou a série de aplicação de Bagua em duas séries, né? Na verdade a gente separou em 4, mas sobre essa questão aqui de aplicação a gente separou em duas séries. Uma só sobre energia de forma, que a gente já falou da machadinha, do revólver, do nariz pequeno e etc, tá? E outra que só aplicação de Bagua, que é esse que a gente está fazendo aqui. Já falamos sobre aplicação em porta na diagonal, planta em L, porta recuada, porta sobressalente, enfim. Todas essas que vocês vão ver depois que entrar lá no canal, tá? E hoje nós vamos continuar, então, falar sobre a aplicação do Bagua, tá? É importante que vocês separem isso na cabeça de vocês para vocês não se confundirem, tá bom? É claro que a questão de energia de forma, ela vai gerar uma questão também de aplicações diferentes, tá? Mas todas as aplicações em si, a gente vai abordar aqui na aplicação de Bagua, tá? E eu vou fazendo referência às outras aulas aqui conforme a gente for avançando, tá bom? Muito bom, tá? Então, aquele alinhamentozinho básico que a gente sempre faz no começo das aulas, tá? Deixa eu só arrumar o tamanho da fonte. A gente vai falar, então, aqui sobre esses pontos, tá? Então, a expectativa aqui de hoje é a gente sair com isso daqui alinhado, tá? A gente vai falar quais são as dificuldades da gente fazer uma aplicação com diagonais, qual é a consequência da gente ter isso numa planta e na vida das pessoas, tá? A gente vai passar aqui alguns exemplos de plantas, que são aquelas plantas que a gente mandou para vocês lá no Telegram antes da aula, para vocês treinarem, tá? A gente vai falar sobre curas que a gente pode abordar para esse tipo de questão e como ter certeza da aplicação, né? Porque como a gente vai fazer para não errar, porque a gente percebeu que com o curso, com as maratonas que a gente faz, com conteúdo gratuito e tudo mais, a gente percebeu que o pessoal tem muita dificuldade em aplicação de Bagua, não necessariamente na aplicação, mas fica com medo de ter feito errado, né? Então fala, nossa, eu fiz, mas eu não sei se está certo, não sei se está errado, estou um pouco confusa. Então a gente vai falar sobre isso aqui, né? Todos os pontos a gente fala, como ter certeza?
e a gente passa aqui, confere isso, para você ter certeza de que você aplicou errado, tá bom? Aplicou errado não, aplicou certo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu tenho o texto aqui do lado, tá? Eu vou copiando e colando, porque senão eu vou perder muito tempo aqui escrevendo e não é o intuito aqui da nossa aula, tá bom? Então, vamos começar aqui. Qual é a dificuldade que a gente tem aí de aplicação de baguá, tá? E aí eu fiz uns gráficozinhos aqui que eu vou mostrar para vocês e depois as plantas também, tá? Então, gente, tem o primeiro caso, se a gente achar um caso aí onde a gente tem uma parede só inclinada, né? Se só tiver uma parede inclinada, ou seja, exatamente igual esse desenho que a gente está vendo aqui na tela, tá? Então, eu tenho aqui três paredes retas, né? Claro que pode ter recortes aí ao longo da planta, vocês não vão encontrar algo tão certinho assim, tá? Mas se tudo tiver retinho e se tiver uma parede inclinada, essa parede inclinada, e ela for uma parede que vem de fora a fora, a gente vai sempre considerar o quê? Aquela regrinha do fundamental, lembra? Na inclinada, a gente acha o midpoint e no midpoint a gente traça o final do baguá. Por quê? Porque precisa ser exatamente metade excesso e metade área faltante, porque pela regrinha básica, tudo que é maior ou igual que a metade é uma área excedente do baguá, tá? Então, a gente sempre vai achar o mid se a linha for contínua, tá bom? Então, deixa eu copiar o texto. Peraí. Então, vou copiar tudo, vai. A gente vai fazer o seguinte, usar a regrinha da aplicação onde na diagonal vamos usar o midpoint para achar as faltas e excessos, tá bom? Isso é um ponto que a gente vai fazer, ok? E observação, se não for uma diagonal inteira, ou seja, se for um caso da gente ter uma situação assim, ó, não é uma diagonal de fora a fora, a gente tem uma parte reta e depois a gente tem a diagonal, tá bom? Vocês vão ter que aí lembrar que nós vamos sempre ter que deixar a metade para fora, tá? Então, a gente vai achar onde é metade e vai riscar, tá? Aí os conceitos fundamentais mesmo, tá bom? E observação 2, como é somente uma diagonal, quando a gente tem apenas uma diagonal, a gente vai sempre ter o baguá já no alinhamento ok, porque as outras três estão no alinhamento aqui reto, né? Esse alinhamento aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Deixa eu pegar aqui o nosso programinha. Vou usar aqui um programa que ele se chama Capture Esboço, tá? Esse programinha é um programa do Windows, tá? Qualquer um tem, vocês podem baixar. É o programa que a gente faz aqui para vocês aplicando o baguá. E é o que a gente acaba usando também com o cliente. Por quê? Porque ele facilita o processo, porque ele é tipo um print screen, então eu consigo selecionar o que eu quero, a tela, e aí eu consigo desenhar por cima, tá bom? Então, vocês podem usar também, se vocês quiserem, para fazer a aplicação de baguá, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, o formato do baguá, aqui, a gente vai fazer nesse sentido, certo? Eu vou fazer aqui de vermelho. E aí, depois, vou fazer outra opção de outra cor, tá? Então, esse aqui é um sentido. Não sei se vocês separaram, mas a gente tá com o computador novo. Então, ele é touch, então eu consigo virar a régua mais rápido. E ele tem, olha que legal, uma canetinha. E eu posso desenhar depois, acho que hoje a gente não vai precisar. Mas é muito, muito legal, facilita muito a vida e ganha muito tempo, viu, gente? Super recomendo aqui, tá? Então, essa aqui é a opção 1. E suponhamos, vou pegar aqui esse verde, só pra gente ver qual seria a segunda opção, tá? Se a gente for pensar em diagonal, tá bom? Que é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Então, eu tenho aqui essa opção e essa opção, talvez, tá? Vou jogar aqui aleatoriamente só pra gente discutir, tá? Tem que achar aqui certinho depois quanto seria a perpendicular dele, mas seria mais ou menos isso, tá? Então, é essa discussão aqui, se o baguá vai ser de assim, ou se o baguá vai ser retinho, ou se o baguá vai ser inclinado, tá? Então, como aqui a gente só tem realmente uma parede inclinada, ela não vai ser relevante o suficiente para a gente virar o baguá, tá? Então, por isso que vai ser sempre reto, tá bom? E, gente, não esqueçam de curtir esse vídeo, porque eu já esqueci de pedir, tá? Então, a Dê lembrou aqui. Então, se vocês puderem curtir esse vídeo, ajuda a gente a distribuir mais conteúdo na internet, o YouTube ajuda a gente, tá bom? Então, se vocês puderem
curtir, se vocês estão gostando, curte o vídeo aí para ajudar a gente, tá bom? Então, ok. Então, até aqui tudo bem, tá? Somente uma diagonal, a gente vai manter a mesma direção do baguá, tá bom? Eu vou colocar aqui uma cor só pra gente pontuar esses 3 pontos, tá? Então, o primeiro é quando a gente tiver só uma parede inclinada. Aí vai chegar um momento, que é o que vai começar a gerar dificuldade, que é quando a gente encontra mais de uma parede inclinada, tá? Então, se a gente tiver 2 ou mais paredes inclinadas, tá bom? Aqui a gente já vai começar a ter outros problemas, tá? Não se preocupem que eu vou passar aqui as imagens das plantas em si para a gente discutir, tá? Só presta atenção no conteúdo para depois, quando a gente for colocar em prática, vocês conseguirem linkar o que a gente falou, tá? E qualquer coisa a gente volta também aqui, não tem problema, tá? Então, a dificuldade vai ser o quê? Vai ser a gente entender qual é a direção do baguá, tá? Justamente isso aí que eu falei para vocês. Será que é de assim ou será que é de assado? Deixa eu pegar aqui uma planta só para a gente poder discutir isso aqui. Depois já volto nessas outras, tá? Essa aqui nem tanto. Peraí, spoiler. Essa daqui, ó. Por exemplo, vamos lá. A dificuldade vai ser o quê? A gente discutir se esse baguá ele vai ser assim, certo? Ou se esse baguá ele vai ser assim, tá? Então, se ele vai ser 1 ou se ele vai ser 2, tá? A gente vai chegar aqui nessa planta e eu vou explicar isso aqui para vocês. Mas essa aqui é a maior dificuldade que a gente vai ter, tá? Então, essa daqui é a principal dificuldade da gente quando a gente tem mais de uma parede inclinada, tá bom? E como resolver? Isso aqui é muito importante, gente, ó. Tef, eu vou intuir qual é a posição certa? Às vezes você até vai, tá bom? Mas na real, o que a gente vai fazer pra gente tirar a dúvida sempre, tá bom? Ó, fazer todas as aplicações possíveis e ver qual é o baguá que encaixou melhor, tá bom? Então, ó, isso aqui é muito importante, que é isso que a gente vai passar aqui 1 a 1 daqui a pouquinho, tá bom? Ó, fazer todas as aplicações possíveis. Então, eu vou fazer assim e vou fazer assado, vou encontrar, vou fazer na proporção certa, usando aqueles conceitos fundamentais, e aí a gente vai ver se tá certo ou não e o que encaixou melhor, tá? Fica com isso na cabeça. Tem parede inclinada? Vamos testar para ver, tá? E geralmente será o lado, geralmente o sentido de um ou de outro vai ser o lado que possui mais linhas no mesmo sentido, tá? Geralmente não é uma regra, tá bom, gente? Geralmente, se tem mais linhas inclinadas, provavelmente a planta vai ficar inclinada, tá? Se a base dela, a parte maior dela, tá inclinada, vai ser inclinado, tá? Mas não é uma regra, por isso que a gente vai sempre aplicar as 2 formas ou mais formas, como vocês vão ver que pode acontecer, e aí decidir, entender o que vai ser ou não, tá bom? E sempre manter muita atenção na porta de entrada, tá bom? Porque a porta de entrada ela nunca pode ficar para fora do baguá, tá? Jamais pode ficar para fora do baguá. Então, vocês vão ter que manter aí uma atenção especial na porta de entrada para isso não acontecer. Tá bom, gente? Até aqui tudo bem? Até aqui vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá tudo tranquilo? Me digam aí se está tudo bem ou não, tá bom? E eu vou voltar aqui só para pegar um outro exemplo. Já vai discutir isso. Eu só quero falar sobre esse aqui, que é o nosso terceiro caso aqui da nossa listinha, tá? E quando a gente tem paredes inclinadas, mas elas estão formando como se fosse um triângulo, tá? Elas têm essa questão triangular, tá? A gente fez, né, essa semana, foi na segunda-feira, a gente falou só sobre plantas em formato triângulo, tá bom? Na questão de energia de forma. Então, se vocês encontrarem casos assim, vale a pena voltar nessa aula e ver o que a gente faz quando a planta é triangular, quando é um triângulo perfeito, tá bom? Mas se não for um triângulo perfeito, ele vai causar aquilo que a gente fala de diagonais, certo? Porque a gente tem aí as 3 diagonais do triângulo, e aqui no caso vocês podem ver que a gente tem essa linhazinha reta, tá vendo? Essa linhazinha reta é o que quebra a forma do triângulo e a gente consegue fazer
uma aplicação de baguá aqui nesse caso, tá? Eu já chego nele direitinho, mas vamos só colocar aqui então as regrinhas, tá? Que se for um triângulo perfeito, perfeitinho, lembra que a gente falou na segunda-feira que a gente não vai aplicar o baguá quando é forma triangular, tá? E a gente vai ter que fazer a correção para energia de forma, tá? Aqui também, no caso, a gente também teria que fazer a correção de energia de forma, que é uma cura de Feng Shui, tá? Mas a gente não vai colocar aplicação se ele for perfeito. Mas, se ele for quebradinho, igual aqui nesse caso, que ele tem uma área reta, a gente vai conseguir aplicar o baguá nessa planta, tá bom? E se tiver, então, alguma outra parte reta, seguir o seu alinhamento para colocar o baguá, tá bom? Seguindo as mesmas regrinhas de sempre, tá bom? Deixa eu ver, acho que tá tudo bem, tá bom. Então, por enquanto, tudo bem, né, gente? Ok, então vamos ver aqui qual é a consequência da gente ter essa questão de diagonais numa planta, tá bom? Então, geralmente, o que vai acontecer, não vai ter como, né? Essas plantas mais complicadinhas, vai gerar muita falta e muito excesso na vida dessas pessoas. A gente vai ter que trabalhar as faltas, ver nos excessos se tem alguém para fora do baguá, se tem alguma questão do gênero aí para a gente trabalhar também, tá? E um ponto muito, muito importante aqui, vocês vão ver na prática, tá? É que por conta dessa questão de virar, né, de aplicar na diagonal ou não, provavelmente a gente pode, provavelmente não, pode ser que em alguns casos a gente crie a questão da gente ter uma porta na diagonal, né? A porta estava reta, mas na hora que a gente aplicou o baguá ficou na diagonal, logo a porta se torna diagonal, tá? E se a porta é uma porta na diagonal, vocês vão voltar naquela aula de portas na diagonais e vão entender o que a gente faz, tá? Tanto os problemas que essa porta pode gerar para essa pessoa, tá? Se for um imóvel residencial, lembrando que para imóvel comercial não tem problema, tá? Quanto para a gente descobrir aonde vai estar alinhado o trabalho, para a gente conseguir localizar aí todos os guás dessa porta, tá bom? A Ana Sombrio perguntou, a gente eleger acho que é uma porta, né, como porta principal e foca nela dentro do baguá? Ana, não é eleger. Existe uma porta principal e existem portas secundárias e portas de serviço, tá bom? Você tem uma porta principal naturalmente, tá bom? Não é a que você entra necessariamente, tá? Mas a casa, em termos de arquitetura, existe essa porta principal, que é por onde vai entrar o Ti, tá? Na dúvida, é só pensar por onde você recebe os seus visitantes. Geralmente, as pessoas recebem as visitas pela porta principal, porque é a porta mais bonita, porque é a porta que vai dar para uma área mais bonita, não vai dar na cozinha, vai dar lá na sala, ou vai ter um hall, tá bom? Então, não necessariamente é a porta que você usa todo dia, por exemplo, você pode entrar pela porta de serviço, porque você entra pela garagem, por exemplo, coisas do gênero, tá? Ou pode ser que tem várias portas na casa, mas existe sim aquela porta que é a principal, tá? Então, é a partir dela que a gente vai trabalhar, e é ela que não pode ficar de jeito nenhum fora do baguá, tá? As outras podem, tá? Por isso que é muito importante você entender qual que é essa porta principal, tá? Muito bem, gente. Gle. Então, se não formar um triângulo perfeito, aplica normal, tendo faltas e excessos. Isso mesmo, Gle, tá bom? É claro, vai variar assim, né? Por exemplo, pode ser que o não perfeito seja tão irrelevante que não dê para aplicar o baguá, tá? Mas aqui no caso tem essa parte aqui que ela é bem retinha, então dá para ver assim que a gente pode aplicar o baguá aqui no mesmo sentido aqui da construção, tá bom? Mas de qualquer forma a gente vai ter que fazer a cura porque é um triângulo de qualquer forma, tá? Vai ter a questão de energias, de fuga de energia nas pontas e vai ter que fazer a questão da cura de qualquer forma, tá? Muito bom, gente, muito bom, tá? Então vamos para alguns exemplos aqui, tá bom? Eu vou voltar aqui, eu sei que eu dei uns spoilers, mas não tem problema que a gente vai passar um a um, tá? Então eu vou voltar, deixa eu só ver o que aconteceu. E a gente vai um por um, tá? A gente vai do mais fácil e aí a gente vai complicando aos pouquinhos aqui pra gente fazer essa linha de raciocínio, tá? Aqui em cima, ó, tem o número da planta, tá vendo? Ó, é a planta 1 e aqui tem o perímetro, tá? Mas é a planta 1 que a gente tá falando agora. Então, como eu sei que tem um delay, ou seja, eu falo e vocês só ouvem depois, por conta da transmissão ao vivo, se eu pular e você for escrever alguma coisa, escreve qual planta você tá falando, se tiver alguma dúvida, tá bom? Então,
escreve lá, planta 1, dúvida tal, que aí qualquer coisa eu volto aqui, tá bom? Eu tô acompanhando aqui o chat junto pra gente ver e eu poder tirar qualquer dúvida aqui no meio do caminho daqui da gente, tá bom? A Rafa falou, qual software vocês usam para marcar a planta do baguá? Os excessos de verde e a falta em amarelo, etc. A gente usa aqui o Captura Esboço mesmo, tá bom, Rafa? Ó, eu vou pegar aqui, ó, a gente seleciona, tá? Ele abre também o arquivo inteiro, se você não quiser perder qualidade na hora de aplicar. E aí eu venho aqui, com o vermelho a gente faz as linhas do perímetro, tá vendo? E aí aqui depois eu venho nesse daqui e a gente costuma pintar com esse pincelzinho aqui, tá? Mas tem os outros, aqui ele faz mais retinho, tá vendo? Aí a gente pinta mesmo, que é verde, e pega o amarelo e pinta o que é amarelo e tudo mais, tá? Você pode usar a régua aqui também para te ajudar a fazer essas linhas, essa pintura um pouco mais retinha, tá? Mas é basicamente isso aqui que a gente usa, é o Captura Esboço mesmo, tá? Você pode fazer no Photoshop, você pode fazer no CAD, pode fazer até no Sketch se quiser, tá? A gente faz assim porque é um programa que para fazer a transmissão ele não pesa pra gente e dá pra entender direitinho, tem a régua, tudo, então dá pra fazer legal, tá? Então vamos lá, gente. Essa planta aqui é uma planta que ela só tem o quê? Essa diagonal, estão vendo? Então a aplicação dela é mais fácil, tá? Por quê? Porque a gente vai achar o midpoint aqui e a gente acabou, né? E esse lado aqui, esse pedaço aqui, vai acabar ficando com uma área excedente, tá bom? Então, é uma aplicação tranquila de fazer, tá? Então, uma diagonal, tá tranquilo, tá beleza, tá? E ó, Ana, aqui você falou, ó, tá vendo? Essa aqui é a porta principal. Essa daqui é uma porta de serviços, mas tá vendo que ela pode ficar numa área excedente, ela pode ficar para fora? Por isso que você tem que só saber certinho qual é a principal, tá bom? E o programa chama Captura Esboço. Obrigada, gente. Se vocês digitarem no Windows mesmo, aqui na procura do Windows, aparece aí Captura Esboço. Ele é bom até pra, se você quiser dar um print só de um pedaço da tela, também é legal. Às vezes você vai mandar pra alguém alguma coisa, você pega o pedacinho lá, salva a imagem e manda, tá bom? Em vez de ficar dando print na tela geral, tá bom? Então tá. Então aí é tranquilíssimo, tá? Eu não sei se no Apple tem, tá bom? Captura Esboço, mas com certeza tem lá algum programinha que faz isso daqui, tá? Tipo um Paint, alguma coisa assim, tá bom? Seguindo, gente, aqui, a planta triangular, né? Essa planta que a gente falou agora há pouco, tá bom? Então, como eu tenho, ó, essa base aqui de baixo e eu tenho essa base lateral aqui na direita, eu consigo entender que o meu baguá, ele vai vir nesse sentido, tá? Por quê? Porque é um triângulo, tá? Então, eu vou ter que seguir uma das 3 laterais e a lateral que me ajuda, né? O corte que me ajuda é justamente esse daqui, que vai fazer com que eu ache aqui a proporção do triângulo, tá bom? E ó, revisando aqui com vocês rapidamente, o que é muito importante, qual é aquela proporção? Não vou ficar entrando aqui em aplicação, tá? Mas eu tenho que achar o quê? Isso daqui, o que tá para fora tem que ser x, e x tem que ser exatamente a metade do todo do baguá, tá? Do baguá, ok? Então, aqui é x e aqui é x, tá? Por quê? Porque aqui eu preciso encontrar realmente a metade. Nesse outro sentido também, tá? Isso daqui vai ser exatamente a metade aqui também. Tá bom, gente? Essa é a proporção que a gente tem que achar. E é isso que vai dar um pouquinho mais aí de dificuldade na hora de vocês começarem a aplicar, tá bom? Depois eu vou selecionar uma aqui e a gente faz juntos, só para vocês entenderem essa questão, tá bom? Porque quando a gente tem essa situação triangular, o que vai acontecer? A gente vai por um lado, e aí a gente vai por o outro, só que isso vai fazer com que o outro mexa, e a gente vai ter que ficar alinhando esses dois lados até encontrar, por conta justamente dessa dificuldade. Tô pensando, acho que vamos fazer essa daqui, vai? Eu acho que essa daqui vai ser a mais fácil de vocês entenderem isso. Vamos fazer juntos rapidamente, tá bom? Quem nunca viu aqui as aulas, o que a gente faz? A gente pega uma régua, tá bom? Que a gente batizou de Beth por conta da maratona, mas enfim, tá? A gente pega uma régua e a gente vai fazer aqui juntos. Vou fazer essa só para vocês entenderem o conceito e o resto eu vou passando só, tá bom? Se vocês quiserem tentar comigo, pega uma régua aí na casa de vocês e vocês podem medir por cima da tela de vocês mesmo, igual eu vou fazer aqui por cima da minha.
E a gente vai batendo as informações. É claro que não vai dar a mesma medida por causa de zoom, por causa de tamanho de tela e etc, tá? Então, ó, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou medir aqui na minha tela, tá bom? Quanto tem cada lado, tá? Então, aqui eu tenho 11, tá? Eu estou escrevendo com o mouse, tá? Então, perdoa aí qualquer coisa, a letra, tá bom? Aqui eu tenho 2,5. Aqui nessa lateral eu tenho 8. Nessa outra lateral eu tenho 8 também. Tá bom? E a gente vai passar aqui o baguá então, tá? Lembrando sempre que o baguá, ele começa das partes mais fáceis para ficar mais fácil mesmo, tá bom? Então, eu vou pegar aqui essa parte de baixo, tá? E eu vou pegar esse alinhamento que eu tenho aqui, que é a única, entre aspas, certeza que eu tenho, tá? Pode ser que nem isso aqui seja certeza, mas a gente vai verificar e pode ser que mude, tá? A única linha que com certeza não vai mudar é essa daqui de baixo, tá? É a única certeza que eu tenho aqui, tá bom? Por quê? O que vai acontecer, gente? Eu vou fazer de um jeito e vocês vão ver que a gente vai ter que ir mudando, tá bom? Aqui tem 11, certo? A metade de 11 é 5,5, tá bom? Então, eu vou pegar minha régua, literalmente, vou colocar na tela, em cima dessa régua aqui do Captura Esboço, tá? E vou achar aonde eu acho aqui essa pontinha 5,5, tá bom? Então, aqui na minha régua, tá dando aqui, ó, tá? Então, daqui até aqui, no meu, tem 5,5, tá? E agora eu vou fazer aqui na outra lateral para ver como é que vai ficar o lado de lá, tá? Agora o lado de lá, ele vai mudar um pouquinho, né? Porque aqui eu tenho essa lateral, mas agora eu tenho uma medida total do baguá, tá bom? Então, aqui, ó, o total daqui, eu tenho pela minha régua, opa, peraí que é touch agora, 4,4. 4,4. A metade de 4,4, 2,2, tá? Então, eu vou com a régua e vou achar aqui aonde eu achei 2,2. E vou vir aqui e vou colocar no meu 2,2, tá? Achei aí, legal. Mas o que vai acontecer? Lembra que aqui, esse pedaço aqui de 5,5, a gente fez em cima daquela medida de 11, e que essa medida de 11 já não é mais válida? Por que não é mais válida, gente? Porque meu baguá mudou, tá? Na hora que ele mudou, aqui, ó, daqui até aqui, não é mais 11 a medida. Mudou, então vou ter que ajustar, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou selecionar de novo, ó, agora tudo tem 10. E a metade de 10 é 5, tá? Não, mentira, não tem 10 não. Tô viajando, tem 9,5. Tem 9,5, tá? E a metade de 9,5 é 8 mais 8, deixa eu ver, vai dar 4,75, se eu não me engano. Acho que é isso, né? Fiz de cabeça aqui, se não for, vocês me ajudam aí, tá? 4,75. Aí eu vou com a régua de novo e eu vou ter que ajustar, tá? Então, vamos lá. Aqui em cima, eu vou vir, agora eu vou ter que achar 4,75. Então, eu vou subir aqui mais um pouquinho. Ele vai subir um pouquinho aqui. E aqui eu achei aonde ele bate daqui até aqui, 4,75. Só que o que aconteceu, pessoal? Adivinha? Mudou de novo, ok? Por quê? Porque agora mudou essa altura. E aí vai mudar a lateral de novo, tá bom? Então, eu vou fazer de novo, tá? Então, agora aqui, total, eu tenho 4,5. Deixa eu ver. Peraí. Tira 4,7. Então, daqui até aqui, eu tenho 4,7, tá? Deixa eu ver se o Instagram tá vendo aqui. 4,7, tá? Deixa eu pegar a calculadora aqui, peraí. E agora, então, 4,7. 4,7 dividido por 2, eu vou ter 2,35. 2,35, tá? E agora eu vou com a régua de novo
e eu vou achar aonde esse biquinho aqui, ele acha 2,35, tá? Enfim, vai dar microscopicamente, vai dar bem do lado aqui dessa linha que eu já tenho, tá? Vai dar aqui, ó, tá bom? E aí agora eu tenho o perímetro do meu baguá, tá? Então eu vou pagar o que não é, só para não confundir vocês, tá? Então aqui não é aquele 11, né? Pagar aqui. É o laranja que ficou no final, então vou tirar aqui, não confundir. E vou tirar aqui também, só para não confundir a gente, tá? Tira aqui e vou tirar aqui o azul que ficou no roxinho. Eu vou tirar aqui também, tá bom? Então, esse aqui, no final, é o perímetro do meu baguá, tá bom, gente? E aí, a partir daqui, a gente vai lá, faz a divisão aqui, divide em 2, bonitinho, tá? Divide em 2 também no outro sentido. E aí, eu achei o meu baguá, tá? Então, deu para perceber que quando a gente tiver uma situação onde a gente tem um triângulo, a gente sempre vai ter essa questão, arruma de um lado, depois arruma do outro, arruma de um lado, depois do outro, até a gente achar a medida certinha, tá bom? Se vocês estiverem no CAD, fica mais fácil de entender essas relações e ter mais precisão aí na hora de desenhar, tá bom? Mas se não, se você não mexer no CAD, não quiser fazer também, pode fazer ou tanto aqui no Captura e Esboço, ou imprimir e fazer na mão mesmo com a régua, tá bom? Veja como você se sente melhor para fazer isso daqui, tá bom, gente? Até aqui tudo bem? Vou ver aqui as perguntas que vocês têm, tá bom? Deixa eu ver. Glê, depois a gente se fala pelo WhatsApp, tá bom? Não sei o que é a dúvida. Marcinha, obrigada pelo presente. É. A Marcinha ganhou um presente. É de comer, viu? Pode comer, não tem problema. É de comer, senão vai estragar, tá? É um biscoito. É uma régua Beth de biscoito. Tá lá no nosso Instagram, quem quiser ver. As meninas que ganharam o concurso ganharam a reguinha que a gente mandou fazer. Vamos lá. Mônica mandou uma planta parecida com essa, legal. Depois a gente vai separar, tá bom, gente? Todas as plantas que vocês mandam pra gente, a gente tá criando uma base de plantas. A gente tá colecionando plantas mesmo, a gente vai criar essa base pros nossos alunos de plantas, que eles vão poder treinar aí, tá bom? Então, vocês ajudam também a gente a ter plantas diferentes, né? Porque aparece cada coisa que vocês não acreditam, tá? Vocês vão ter uma noção hoje aqui que tem umas plantas bem mais complicadas aí, tá? Sil, você não entendeu como é que fez a primeira lateral. Ó, Sil, a primeira lateral, repassando aqui pra você, a gente pegou o todo, ó. Eu peguei tudo, que era 11, tá? Dividi por 2, que deu 5,5. E aí eu risquei aqui em cima, aonde eu achei aqui pra fora, 5,5. Entendeu? Tá? E aí depois eu fiz o outro lado, e aí eu vi que aqui tive que ajustar esse, aí depois eu tive que ajustar o outro de novo, tá bom? Mas você sempre tem que começar de algum lugar, o fato é esse, tá? E aqui, como essas laterais eram as únicas que eu tinha certeza, né? E ó, vale a pena depois a gente conferir aqui, ó. Daqui até aqui, deu certo, porque aqui é X, mas é menor do que Y aqui, tá? Aqui continua sendo maior, então tá certinho, tá bom? Se aqui desse errado também, eu ia também puxar essa linha e ajeitar ela, tá? Muito bom. Eu tenho que ficar medindo infinitamente até encontrar, tá bom? É isso mesmo, gente. Sil, vê se você entendeu aqui que eu falei, tá? Senão eu repito sim, tá bom? Muito bom. No iPhone, não sei se tem essa reguinha não, hein? Acho que a Sil entendeu, tá bom? Se não entendeu depois, gente, a sala vai ficar aqui, então é só voltar e ver de novo, tá bom? Se não tem problema não, depois você volta e vê, tá? Vamos para as outras e aí vocês vão entendendo aqui também onde a gente quer chegar com hoje, tá bom? Então aí fez e aí colocou o baguá nesse triângulo, ficou bonitinho aí para vocês, tá? Então, seguindo depois também, pega a planta e treina, tá bom? Porque uma coisa é falar aqui, que vocês falam, é fácil, tá tranquilo. Aí outra coisa é na hora que você encontra essa planta, aí você só trava e fala, meu Deus, e agora ferrou, tá bom? Então, pega a planta e tenta, tá? Bom, gente, vamos lá. Seguindo para a próxima. Essa próxima é uma situação que ela tem uma curva, que a gente vai falar, tem uma aula só sobre curvas, tá?
mas a gente tem essa diagonalzinha aqui também, tá bom? Nessa lateral, tá? Então, aqui na lateral a gente faz a mesma coisa, a gente acha essa metade, tá? E aqui na curva também vai acontecer a mesma coisa. Imagina que ela fosse uma reta, é a mesma coisa, tá? Eu vou achar aqui o mid dela e achar o que é mais e o que é menos, tá bom? A aula de curvas a gente vai tentar achar umas plantas meio ameboides, assim, meio onduladas, pra gente tentar fazer uma coisa mais difícil aí em termos de curvas, pra ver se vocês acham alguma coisa nesse sentido aí, vocês vão poder trabalhar melhor com essas curvas, tá bom? E vai ter uma aula também só sobre o redondo, tá? A gente chega lá. Aqui acho que tá tranquilo, né? Vamos lá. Próxima. Então, essa daqui é uma situação onde a gente tem duas retas, três retas, né? Aqui é reto, ó. Aqui é reto e aqui é reto, tá? E aí a gente tem essas curvas aqui. Essas curvas não, né? Esse chanfrinho aqui que acaba girando essa janela e tudo mais, né? Essa diagonal toda aqui, tá? Então, colocando o baguá aqui, a gente vai ter uma situação tranquila também de fazer, tá? Porque a posição vai ser essa daqui e vai acabar ficando aqui metade, exatamente, ó, tá na metade aqui, tá vendo? Aqui não, nem chega a pegar, mas metade daqui vai ficar pra fora, que é justamente a metade excedente aqui, tá bom? Também bem tranquilo, tá bom? Próximo, gente. Aqui já começa a complicar um pouquinho, tá? Olha lá. Vamos lá. Essa planta aqui, minha gente. Vocês acham? Deixa eu fazer aqui no nosso programinha, antes da gente começar. Antes de eu mostrar a resposta para vocês, tá? Deixa eu pegar duas cores diferentes aqui. Vou pegar esse rosa. Vocês acham que a planta é? Não necessariamente nessas medidas, tá bom? Tô chutando aqui a medida, tá? Mas vocês acham que ela é no sentido 1? Ou que essa planta é... Deixa eu ver se eu consigo aqui. No sentido 2. Acho que essa daqui tá até mais fácil, né? Porque fica tão grande. Então, me digam aí, vocês acham que a gente tá trabalhando no sentido 1 ou no sentido 2? Manda aqui pra mim. Deixa eu ver, Glê, podemos criar um grupo no Zap? Ó, Glê, vocês podem até fazer, tá bom? Mas eu vou ser bem sincera com vocês. Em termos de Feng Shui, quando vocês começam a discutir sem uma referência e sem alguém saber a resposta certa, vocês vão ficar discutindo no vazio, tá? Vocês vão ficar assim, assado, aí vai ficar todo mundo falando que é um, que é outro, mas nunca vai chegar numa conclusão, tá bom? Então, se vocês quiserem criar, a gente não aconselha, tá? Mas a gente sabe que também não tem como controlar vocês, afinal de contas, vocês são pessoas e vocês se comunicam, tá bom? Mas, se você quiser, eu acho que vale mais a pena você mandar sua dúvida lá na comunidade. Na comunidade, as pessoas elas vão tentar te responder, só que lá a gente vai estar monitorando. E se a gente vê alguma coisa muito errada, a gente fala, olha, pessoal, aqui assim, assim, assado, tá bom? Só para você não ficar sem resposta e só para você não criar mais dúvida em cima de um assunto que já é complicado, tá bom? Por experiência própria, isso pode ser pior do que melhor, tá bom? Mas, se de repente for para se encontrar, for para criar um grupo de estudo, for para vocês, enfim, saírem para estudar e tudo mais, aí eu acho fazer um estudo de caso, aí de repente sair pela cidade fazendo um estudo de casos, aí eu acho bacana, tá bom? Mas para dúvida mesmo, fica com o nosso respaldo que vai ser melhor para vocês, tá bom? Carol, uma dúvida na planta anterior, manda aqui, cá, que eu volto, tá bom? Vamos ver o sentido. Aí que a Tara resolveu levantar. O sentido 1. Muito bom, gente. Então, vamos ver se é 1 mesmo? Já volto lá, tá bom, Carol? Então, aqui, a opção do 1. Tá bom? Como é que ficaria? Ficaria assim, porque aqui é menor que a metade, aqui a gente achou a metade, e aqui a gente achou a metade, e ali é reto, porque é maior que a metade, tá? Então, aqui seria a planta no sentido 1. Só que olha só, a planta no sentido 2. Tá bom? Ah, Tef, eu preciso colocar se eu tenho certeza que é no sentido 1. Gente, vai por mim. Coloca também, tá bom? Vocês vão ver algumas plantas aqui pra frente que eu tinha certeza. Eu particularmente tinha certeza que era de um lado. E aí eu olhei e falei, nossa, não é que era do outro? Tá bom? Então, verifiquem sempre os dois lados, tá bom? Vamos colocar essa regrinha aqui pra gente. A gente também aqui, tá? Nunca achar que a gente sabe quando não é diagonal, tá bom? Sempre aplicar dos dois lados pra gente ter certeza, tá? Então, aqui a gente achou metade também, para lá, para o lado e para o outro. E aí, a gente tem essa situação. Enfim,
né? A planta número 1, aqui no caso, tá? Mas vamos ver os próximos que pode não ser tão simples assim, tá bom? Ô, Glê, fica tranquila que na comunidade a gente vai responder, tá bom? A gente sabe que tá lá, tá? Se a gente não respondeu ainda, ou a gente tá levantando a questão, ou eu e a Bel a gente tá discutindo, tá? A gente faz um balanço semanal com a Dani, colocando todas as perguntas de todos os lugares, WhatsApp, comunidade, plataforma e tudo mais, tá? Por isso que pode demorar um pouquinho, mas vai ser respondida lá, tá bom? Mas fica tranquila, tá bom? Respira, tá tudo bem, tá bom? Respira, vamos aos poucos, vamos absorvendo as informações e a gente vai conversando assim, tá bom? Fica tranquila, tá? Vamos lá. Deixa eu ver só o que a Carol aqui falou da planta anterior, cá. Deixa eu voltar aqui pra gente conseguir ver sobre essa daqui, né? Como saber se o fechamento não é antes do último triângulo? Na verdade, medindo, tá bom, cá? Ó, deixa eu pegar ela aqui. Aqui calhou de bater bem no comecinho aqui desse, tá bom? Mas a gente mediu mesmo. E aí, medindo aqui, sei lá, tudo tem... Vou medir aqui. Tudo aqui tem 12,5. 12,5, tá? Então, a metade vai ser 6,25, tá? E na hora que a gente mediu com a régua aqui em cima, a gente achou 6,25 exatamente aqui, ó. Tá? E aí, calhou de não precisar pegar o outro pedaço, tá bom? Mas, suponhamos aqui que isso aqui fosse... Deixa eu ver como se... Deixa eu ver se daria. Se fosse... Se não tivesse dado, se eu tivesse que somar, tá? Aí pode acontecer, em algum momento, de ter que fazer isso daqui, ó. Somar, sei lá, esse pedaço mais o pedacinho aqui em cima, tá bom? Então, sei lá, vai ter x mais y. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. No caso aqui não aconteceu, foi coincidência, tá? Mas se não der aqui nesse daqui, eu vou ter que fazer esse mais esse, tá? Lembrando que é sempre uma soma das partes que ficam para fora e o vazio eu não conto, tá bom? Deu para entender, Carol? A Glê falou que respira, é muita dúvida, a gente entende, tá bom? Fica tranquila, Glê, fica tranquila, tá? As coisas vão se alinhando e você vai absorvendo e as coisas vão começar a entrar na sua cabeça, tá? Então, não se desespere, porque às vezes uma dúvida que você tem num assunto tá na aula seguinte, tá? Então, vai assistindo, vai fazendo, tá? E a gente vai se esforçando aqui ao máximo para te dar o feedback o mais rápido possível, tá bom? A Dani tá aqui, ela acompanha tudo, ela sabe o que tá acontecendo, tá bom? E a gente vai se falando, tá? Carol, acho que entendi. Ficou um excesso pra mim ali em cima, tá bom? Então, se ficou... É que aqui eu tô no captura, né? Às vezes a linha é um pouquinho grossa, tá, Cá? Mas pode ter sim isso aqui, ó, acontecendo, tá bom? Talvez um detalhamento aí, talvez essa planta no CAD fique esse mais esse pra dar o 6,25, tá? Tá? Pode acontecer sim. Muito bom, gente. Continuando aqui, então. Então, esse aqui já foi. Agora eu quero saber dessa planta aqui. Essa planta até foi a Kailine que mandou. Acho que ela não tá aqui hoje, né? Então, vamos lá. Quero lá. Vamos lá. Uma planta bem difícil de aplicar o baguá, tá? Bem difícil. No sentido de descobrir, né, pra onde vai. Mas, vamos lá. No primeiro momento, você pega essa planta e você chora, porque você não sabe o que fazer. Mas, lembra o que a gente faz? Aplica nos dois jeitos, entende, vê o que aconteceu e aí tira suas conclusões depois, tá bom? Então, a primeira opção seria a gente aplicar nesse sentido aqui, tá? Enfim, primeira não, né? As duas opções. Não vou entrar em méritos aqui de lados, tá? Então, essa aqui é uma opção, tá? Minha porta de entrada tá aqui, ó, não posso tirar ela. Então, essa aqui, opa, mexer um pouquinho aqui. Então, essa daqui seria uma das opções. Então, essa aqui é a opção verde, opção 1, tá? E, deixa eu pegar aqui o laranja. E a opção 2 seria a gente colocar o baguá nesse outro sentido. Aqui também porta de entrada, né? Deixa eu só pegar aqui o ângulo. Aqui também, enfim, vou riscar aqui aleatoriamente, tá? E aqui seria... Tem que medir direitinho, né? Mas opção 2. Me digam aí, 1 ou 2, o que vocês acham, no geral, né, intuindo, o que vocês acham melhor?
É assim mesmo, tá bom, gente? E talvez se encontrem no caminho aí, tá bom? Então, 1 ou 2? Vamos lá, vamos lá. 2. Fiz a 2, mas você fez a 1, cara? Tem que fazer as duas, tá bom? Essa é bem difícil, tá? Essa é bem complicadinha, por quê? Porque a proporção da diagonal tá muito parecida, né? Tá muito parecido e a gente tem aquela coisa que talvez inconscientemente a gente vai pelo alinhamento da porta, sabe? A gente vê ela nesse alinhamento retinho, né? Pra gente tá em pezinho, a gente dá a sensação de que é o 2, mas não necessariamente, tá bom? Inclusive, quando a gente fez essa planta, a gente fez ela no Close Friends, na época, a gente fez em pezinho. Mas, colocando aqui o baguá nas duas opções, vamos ver o que aconteceu? Tá bem dividido aí, vocês estão bem divididos, mas vamos lá. Ó, colocando na opção 1, isso aqui que vai acontecer, tá? A gente tem aqui a metade para fora, a gente tem aqui a metade para fora também, e aqui essa linha aqui ela é maior que a metade, e isso vai acabar gerando, ó, todas essas faltas aqui e essas áreas excedentes. Normal, gera mesmo faltas e excessos, né? Então a gente vai ter que entender, vem da outra opção, tá bom? E olha só o que acontece quando a gente faz a outra opção, tá? Me parece que encaixou melhor, tá? Tanto é que a Sil perguntou assim, o que vai determinar a escolha, né? Se eu vou escolher a diagonal do baguá de um lado ou do outro, né? Se ele vai ficar em pé ou se ele vai ficar deitado. Justamente, ô Sil, essa questão de o que encaixa melhor, tá? O que encaixar melhor é o que vai determinar se a planta vai ser num sentido ou no outro sentido, tá bom? Eu achava que era assim também, que nem vocês, tá bom? Mas daí, quando a gente coloca aqui, a gente fala, nossa, não é que encaixou melhor nesse sentido? Ficou com menos faltas, menos excessos, ficou mais equilibrado, tá bom? Então, agora, depois de ver aqui as duas aplicações, vocês acham aqui 1 ou 2? O que vocês acham que está certo? Vamos ver aqui se vocês concordam comigo ou não. Pode ser que vocês não concordem também, tá bom, gente? Ai, Tefi, mas como a gente vai fazer então para tirar dúvida? Eu vou ficar nessa dúvida eterna? Não, por isso que lá no curso a gente fala sobre radiestesia. E a gente vai usar a radiestesia para nos ajudar aqui a ter certeza da aplicação, tá bom? Mas para usar a radiestesia no Feng Shui, principalmente nessa questão de baguá, precisa de um pouquinho mais de experiência, tá bom? E precisa também entender o que vocês estão fazendo, porque se vocês não entendem o que tá certo e o que tá errado, pode ser que vocês usem a anestesia, mas vocês não vão intuir o que tá certo, tá? Ela vai te ajudar a falar se tá certo ou errado, mas colocar o baguá em si, ela não vai aplicar para você, tá bom? O pêndulo não vai fazer isso para você, tá bom? Então é importante você saber o conceito, tá? Muito bom. Joyce. Mas as coordenadas não importam, norte, sul, leste, oeste. Jó, a gente aqui no Feng Shui da Escola do Budismo Tibetano do Chapéu Preto, a gente não usa as direções como um ponto de referência, tá bom? Essa escola, existem várias escolas de Feng Shui, tá? Tem escolas que trabalham com essa questão de norte, sul e tudo mais, tá? Mas a nossa não trabalha assim, tá? O que a gente sempre recomenda é ver o conteúdo das outras escolas, ver o nosso, ver o que para você faz mais sentido e principalmente ver o que para você traz mais resultado, tá? Ver o que realmente bate. Você fala, nossa, isso bate na minha vida, isso bate na minha vida, vou fazer isso, nossa, realmente transformou a minha vida. É isso que a gente está procurando aqui, tá bom? É por isso que a gente não usa essas referências. Parte disso é por conta de essa questão de eixos, né, muda lá da China para cá, muda, e não é isso que a gente vai levar em consideração aqui. Os ventos mudam, essa questão tem muito a ver com nascer do sol e cair do sol, né? Tem também outras escolas que usam orientação das linhas de magnetismo da Terra e tudo mais, tá? Inclusive a escola indiana, que é o Vastu Shastras, eles falam dessa questão dos ímãs da Terra e tudo mais, tá? Mas aqui a gente não leva isso aí em consideração, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida aqui. Muito bom, 2, 2, 2. Agora vocês concordam comigo, né? Vamos lá. Olha, D, adoro esses desafios. Acho que por isso que o Feng Shui é apaixonante, porque nunca vai ter tédio. Sempre uma emoção. É mesmo, viu, D? É mesmo, viu? Glenda, vou poder usar a radiestesia para todas as aplicações? Vai, Glê. Você vai poder usar para atestar se está certo ou errado. E você vai poder
usar também para você achar o sentido do trabalho numa planta com porta na diagonal, porque esse aqui é o típico caso que se a gente for usar esse daqui bonitinho, que é o que a gente determinou como correto aqui, a gente vai falar, tá, ok, achei, mas a porta na diagonal, se a porta na diagonal, meu trabalho é nesse sentido ou nesse sentido? A gente já falou para vocês na aula de porta na diagonal que a gente vai levar em consideração o quê? A área do trabalho, o começo do baguá, ser sempre o começo da planta, a área social da planta. E geralmente, os quartos, eles ficam na área dos fundos do baguá, sucesso, prosperidade e relacionamento, tá? Por isso que esse sentido do baguá ficou dessa forma, tá? Mas você vai poder atestar isso também usando a radiestesia, usando o pêndulo aí, tá? E tá lá no curso, mais pra frente, nós vamos chegar lá, fique tranquila, tá bom? Respira, tá tudo bem, tá? Deixa eu ver. Carol, jurei que seria na diagonal se a porta fosse nesse sentido. Para mim faz mais sentido no sentido da porta, mas com aplicação feita, considerando faltas, seria melhor. Exatamente, Cá. A gente fica com essa coisa da porta na cabeça, sabe? Mas a gente não pode esquecer que existe a possibilidade da porta na diagonal, tá? Então, sempre aplica os dois. Fechado, gente? Olha lá, Graciele, a radiestesia também me gera dúvidas. Parece que sobre influência do que acho que é certo. Muito bom. Por isso que não é para vocês dependerem da radiestesia, tá bom, Grace? A gente sabe disso. Às vezes a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente acha que a gente está sendo imparcial na hora de fazer a pendulação, lá tudo com radiestesia, mas a gente acaba colocando a nossa vontade em cima. E na hora que a gente faz isso, a gente comanda o pêndulo, né? E isso acaba não trazendo o resultado que a gente quer. Por isso que tem um caminho até chegar lá. A gente vai ter que passar por algumas etapas aí dentro do curso, tá? Para que a gente chegue no momento onde vocês sejam imparciais e consigam esse mindset para conseguir fazer a pendulação, tá? Por isso que a gente passa aqui, gente. Primeiro pensa, mede, usa a geometria, usa a régua, usa o CAD, para depois a gente conseguir usar a radiestesia ou não. Vocês vão ver que na maioria dos casos não é necessário, tá bom? Geralmente não é necessário. Vocês conseguem fazer tranquilamente usando só a cabeça. Beleza? Muito bom, muito bom. Norma, o curso tem radiestesia? Tem, Norma, mas lá na frente, tá bom? A gente chega no momento, depois que a gente explica todos os conceitos, a gente tem um momento lá no elemento água onde a gente vai começar a abordar essa parte mais intuitiva, tá? Mas para ter intuição, você precisa entender o conceito primeiro, você precisa aprender. Não adianta você querer intuir uma coisa que você nem sabe o que é, tá bom? Mas tem sim, tá? Vamos lá então, gente, para o próximo. Deu para ver então que essa daqui quebrou nossos paradigmas aí, né? Vamos ver mais um aqui, vamos ver se a gente concorda com isso também. Essa daqui, minha gente, vamos lá. É parecida, né? Deixa eu pegar aqui captura e vamos fazer a nossa votação, tá? Então, em laranja... Nossa, peraí que eu vou precisar da régua. Em laranja, quem acha que o baguá fica nesse sentido? Só que ó, aqui tem porta de entrada, né? Então, não podemos tirar a porta. Mexi a régua. Bom, só pra gente ter uma ideia, tá? E em verde, quem acha que o baguá está nesse sentido? 2, tá? Lembrando, não necessariamente essa proporção, tá? Tem que medir direitinho. 1 ou 2, pessoal? Vamos lá, a Carol perguntou aqui. Peraí que eu bati sem querer aqui. Vamos ter mais informações no curso sobre por que não é usado bússola? Porque ela viu que tem uma treta nisso, né, gente? Então, Cá, a gente pode até abordar, assim, um pouco mais essa referência, mas, no geral, é isso mesmo, tá bom? Porque o Feng Shui que a gente usa realmente não usa bússola, é tipo uma coisa que não existe mesmo, tá? Não tem essa opção. Então, nem vou saber te dizer por que não, porque não tem, tá? Mas a gente pode tentar conversar mais sobre isso se for realmente uma dúvida, tá? Existe, infelizmente, tá bom? Infelizmente, gente, isso é uma coisa que a gente a gente é muito contra, tá? Mas infelizmente existe essa questão de um tipo de rixa, digamos assim, entre escolas, falando que uma coisa é melhor ou que outra coisa é pior, tá? E sinceramente, assim, pra gente isso não faz o menor sentido, tá bom? Tudo vai funcionar da mesma forma. Tipo, mas é diferente, mas as pessoas são diferentes, né? O que eu acredito é diferente do que você acredita, do que minha mãe acredita, enfim, é uma questão de visão de mundo, é uma questão de crença, é uma questão principalmente de resultado, tá bom? Então, assim, gerou resultado pra você?
tá valendo, tá bom? Não existe certo ou errado. Existe a pessoa se conectar ou não se conectar com aquela transformação para a vida dela a partir dos espaços, tá bom? Então, bote isso na cabeça já, porque vocês vão encontrar muita bibliografia, vocês vão encontrar muitas escolas, cada um falando uma coisa. Tem gente que mete o pau umas nas outras, assim, tá? Não faz o menor sentido, tá? Faz sentido o quê? Trazer os benefícios para as pessoas que estão morando nos espaços que nós estamos projetando, tá bom? Esse é o nosso foco aqui, tá? Muito bom. Muito bom, muito bom. É isso mesmo, Norma. A radiestesia que a gente usa é aplicada no Feng Shui, tá bom? Existe também o mundo paralelo da radiestesia a mais aí que pode acontecer, tá? Deixa eu ver aqui, 2, 2, 2, 2, vocês estão no retinho, hein? Vamos ver se é o retinho mesmo, então. Aqui é nível hard. Hoje, essa aula aqui, eu falei pra vocês que ia ser pegada, tá bom? Vamos lá. Então, ó, vou colocar aqui. Nesse sentido, tá? Então, a gente acaba tendo aqui uma porta recuada, então uma falta aqui embaixo. Aqui, eita, eu acho que aqui tá errado, hein? Será que tá errado? Deixa eu medir. Apareceu com uma medida um pouquinho pra trás. 6, um pouquinho pra trás aqui, peraí. Na hora de fazer, passou, mas ó, pouca coisa, tá, gente? Aqui, essa régua, ela vem aqui, ó. Tá bom? Um detalhinho, mas faz diferença, tá? Então, aqui, na verdade, eu tenho um pouquinho mais de área faltante aqui, tá? Mas tudo bem. Então, essa aqui é a opção 1. Tá? E vamos ver a outra. Opção 2. Tá bom? Concordo com vocês que a opção 1 parece mais encaixadinho, tá bom? Por quê? Por causa da porta de entrada, tá? Vocês conseguem ver que aqui, ó, eu tenho o limite da porta. Se não tivesse essa porta aí, se essa porta fosse em outro lugar, de repente mais pra cá e tudo mais, talvez fosse no outro sentido, tá? Mas como a porta prende aqui, gera muita falta. Aí fica desproporcional, tá bom? Então, a gente vai nessa opção aqui, tá? Muito bom, gente, muito bom. Muito bom, gente, exatamente. A Denise falou que, no final das contas, todo Feng Shui serve o mesmo propósito. Trazer bem-estar para as pessoas, melhorar a vida das pessoas, trazer mais plenitude, mais riqueza, mais paz interior, mais paz mental e espiritual, né? Tudo que o Feng Shui pode trazer, todos eles vão trazer, tá bom? Mas aí vai depender da realidade do que cada um se conecta, tá bom? E acho muito legal ter várias escolas, sabe? Porque tem tanto tipo de gente por aí, sabe? Tem pessoas com tudo quanto é tipo de crenças. Seria muito estranho se não tivessem várias escolas, se só fosse uma coisa rígida, sabe? Acho que não é isso. Então, acho que é perfeito ter várias escolas e é perfeito cada um encontrar aquilo que ela se identifica mesmo, tá bom? No nosso caso, a gente se encontrou aqui e eu espero que vocês que estão aqui com a gente também se encontrem nesse conteúdo, tá bom? Muito bem, gente. Então, ficamos com a opção 1, tá bom? A opção 1 aqui seria a correta, tá? Vou para o próximo. Esse daqui, tá? Vamos ver aqui. Vou colocar a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui. Não são muitas, tá bom? Então, a gente vai fazendo assim. É importante vocês pensarem um pouquinho, tá? Vou colocar aqui, então, a opção viradinho. Seria aqui, né? Tem a porta de entrada aqui. E nesse outro sentido. Aqui. E aqui. E a opção 2, vou pegar aqui o verdinho, que vai ser reto aqui, né? Tem a porta, então não posso esquecer que a porta não pode ficar para fora. Aqui em cima vai ficar, enfim, um pedaço para fora. E aqui no outro sentido, na lateral, provavelmente vai ficar por aqui. E vai ficar mais ou menos por aqui, tá bom? Então, o verde vai ser 2, que eu fiz depois, e o azul vai ser 1, tá? Então, digam aí pra mim o que vocês acham. 1 ou 2? A Dê falou uma coisa interessante, ó. A gente encontra muita coisa mesmo na internet, né, de interessante quando a gente lê sobre todas as escolas e tudo mais,
mas é difícil saber se a fonte é digna, para não acabar caindo na rixa das escolas. Às vezes as pessoas podem falar coisas só para clicar com a outra mesmo, tá bom? Mas no geral, gente, uma dica para isso é vocês verem de onde vem o conhecimento, tá bom? Que nem a gente sempre faz referência do que a gente aprendeu com a Silvana, que ela aprendeu com o Mestre Lin Yun, que é a base da nossa escola, tá bom? E ver também as outras escolas da onde vocês estão recebendo essas informações, tá? Pega geralmente, confia mais nas pessoas que têm essa linhagem direta, tá? Vai ser muito mais confiável, porque senão as coisas se perdem com o passar do tempo, tá? Deixa eu ver aqui, vocês estão mais na 1, hein? 1. Muito bom, muito bom. Então, mais na 1 então, hein? Tá, então vamos ver. A 1, viradinho. Muito bom. Vamos ver então aqui o resultado. Então, nesse sentido reto, tá? Se for nesse sentido reto, a gente tem essas faltas, esses excessos aqui, e a gente tem uma porta na diagonal, né? E se a gente fizer no outro sentido, que ficou do ladinho aqui, não sei porquê. Se a gente fizer nesse sentido, aí o que a gente tem? A gente tem uma porta reta. Olha que beleza, parecia uma porta na diagonal. Provavelmente, quando a pessoa entra aqui nesse hall de entrada, vocês conseguem visualizar que quando a pessoa tá no hall, ela vai achar que a porta é na diagonal? Porque no hall, provavelmente aqui, né? Deixa eu pegar aqui no programa. Provavelmente, quando essa pessoa tá lá no hall de entrada, provavelmente é isso aqui, né? Tem outra diagonal aqui, enfim, dos elevadores, tudo deve estar tudo pra cá, as questões de elevador e tal. Então, na hora que a pessoa chega, ela acha que a porta é na diagonal. Mas a porta não é na diagonal. A planta tá na diagonal, tá? Então, olha que interessante, tá? Muito, muito interessante que eu tenho no final das contas, eu tenho uma porta reta, tá? E uma planta na diagonal, tá bom? E aí aqui, metade tá pra cá, metade tá pra cá e etc, tá bom? Então, decidido que vai ser nesse sentido, aí a gente cai naquela... cai não, né? Aqui tá reto, então aqui o trabalho vai ser aqui, tá? Tá bem tranquilo. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Agora essa daqui eu quero ver. Olha a situação dessa planta, tá? Foi inclusive do último Close Friends que a gente fez, que eu coloquei lá com calma, direitinho com o pessoal, tá? Ela tá um pouquinho torta, porque foi uma foto de uma planta, acho que daquelas grandonas plotadas, tá? Mas dá pra gente ver aqui que tem bastantes questões aí a trabalhar, tá? Dúvidas aí a serem tiradas, tá bom? Então, vou selecionar aqui e a gente vai entender, vocês vão me ajudar a dizer se essa planta, ela é assim, nesse sentido, 1, ou nesse sentido, peraí, aqui, 2. Quem já viu a outra aula já vai ter spoiler aí, né? Mas, o que vocês acham, gente? 1 ou 2? E aí? 2. Não abri 2. Thelma, 1. Oi, Thelma, tudo bem? Vi que você tava aí. E aí? 2. 2. Essa aqui é bem chatinha, né? Porque ela é bem diferente. O arquiteto aqui teve muita criatividade. Não sei de onde eles tiram tanta criatividade. Chora não, Carol. Lembra qual é a regrinha de quando a gente encontra uma coisa que a gente não sabe? A gente tenta colocar de tudo quanto é tipo, tá bom? 2, 2, não necessariamente pela porta, tá bom, Bah? Não necessariamente pela porta. Nessas horas a gente pode ignorar a porta, tá? Em termos de motivo. A gente vai descobrir se a porta tá adequada ou não depois, tá? A porta só vai servir pra gente ver a direção do baguá, tá bom? E olhe lá, né? Porque se for na diagonal, nem isso, tá? Muito bom, gente, muito bom. Então, vocês estão achando que é inclinado. Vamos ver aqui, tá? Assim, é inclinado, tá bom? Inclusive, aqui nem coube na folha, tá? Mas aqui é amarelinho inclinado, ok? E assim, é reto. O que vocês acham? Deixa eu só conferir aqui se tá certo. Metade tá pra fora aqui, metade aqui, metade... Aqui não dá, né? Porque a porta de entrada tá aqui e aqui é maior. E aqui nesse sentido, esse aqui vai ficar pra fora. Aqui é maior, né? Então vai acabar gerando essa falta aqui. Aqui, porque a porta de entrada tá aqui, então não poderia alinhar mais pra dentro de qualquer forma. E aqui tá pra fora metade. E aqui, né, no alinhamento da porta também. E aqui
esse pedaço, mas esse pedaço aqui, ele é maior do que a metade, tá bom? Difícil essa daqui, né? Eu vou colocar as duas, uma do lado da outra, só pra vocês conseguirem, pra gente conseguir ver melhor, tá bom? Então, peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem estragar o que vocês estão vendo. Deixa eu abrir aqui outra imagem. Deixa eu ver se eu consigo. Vou colocar um maior e um menor, tá bom? Mas acho que vai dar pra gente conseguir ver, comparar. Aqui, ó. Aí. O que vocês acham, gente? Eu tinha feito um inclinado, né? E dois reto. Um ou dois? O que vocês acham? Difícil essa, né? Bem chatinha, porque ambas vão gerar muitas faltas e muitos excessos, tá bom? Ao meu ver, pessoal aqui, Tef falando, tá? Eu iria na 1, tá? Eu iria nela inclinada, me parece que faz mais sentido na proporção que fica aqui no final, tá? Porque aqui é só uma ponta, aqui é só uma ponta, não faz muito sentido pra mim alinhar tudo por causa de pontas aqui, tá vendo? Então, pra mim faz mais sentido esse daqui, tá? O número 1. Ok? Mas pode ser que vocês tenham outra opinião. E sempre aqui, nesse caso aqui, com certeza, a gente usa a radiestesia pra bater, tá? Pra ter certeza, tá? Muito bom, gente. Essa aqui é bem complicadinha mesmo, tá bom? Não se desesperem. Não lembro o nome da pessoa aqui que tinha essa planta agora. Foi na aula passada, de Close Friends. A Bia, no pêndulo da 1. Já até pendulou, Bia. Muito bom. Iria na 1 também, tá? Iria na 1 também. Então, vocês começaram a entender essa questão da diagonal, gente? Tá? Essa questão de que não dá pra gente simplesmente intuir qual que é o certo, que a gente tem que realmente pôr o baguá nos dois, tá? É só isso que eu quero que vocês saiam daqui dessa aula com isso na cabeça, tá bom? Tem que colocar nos dois pra entender qual que é o certo, tá bom? Não acha que vocês sabem, tá bom? Coloca e vê o que acontece, tá bom? E por último, essa maravilha aqui. Alguém? Cadê? Vou colocar aqui pra vocês. Alguém conseguiu colocar esse daqui? Esse aqui é um outro desafio, hein? Na bússola? Ai, gente. E aí? Esse daqui. Quem conseguiu? Quem conseguiu? Eu quero que vocês escrevam conseguir ou não conseguir. Porque esse daqui eu vou mostrar as tentativas e a gente vai ver o que a gente acha que é isso daqui, tá? Quem conseguiu? Vamos ver se vocês estão espertos. Desliguei o Instagram, viu? E aí? É a última essa daqui ainda. Daqui a pouco a gente já vai finalizar aqui com as outras questões. Cadê? Exemplos a gente fez. E a gente vai passar aqui como curar. E ter certeza da aplicação, tá? As dúvidas eu já tô tirando aqui no meio do caminho. Mas a gente abre aí um pouquinho no final. E aí, gente? O que vocês acham? A Marcinha, nem tentei. E aí? Conseguiram, não conseguiram? Me digam. Essa daqui acho que seria a mais difícil depois daquela última. Tá bom? Tá. Não consegui, na verdade, quando vi, desisti. Preciso meditar antes dessa. Muito bom, Bia. Boa. A Bia tá esperta, hein? É uma planta em L, Tef? Será que é uma planta em L, gente? Tá, vocês conseguem ver o que a Bia falou aqui? Peraí, que sumiu aqui. Vocês conseguem ver isso daqui? Tá? É um L com paredes inclinadas. Olha só. Tá bom? 2 baguás, isso mesmo, pessoal. Vamos lá, ó. Por quê? Mas mesmo assim, né? Vamos fingir que... vamos partir do princípio que vamos testar tudo para ver o que é certo e o que não é, tá? Então aqui,
colocamos nesse sentido aqui, ó, no sentido reto, para ver o que acontece, tá bom? Coloquei em tudo, nossa, gerou realmente uma falta gigantesca, tá? Se eu tivesse colocado desse jeito, ou, né, até aqui, acho que até comi bola aqui, ia acontecer naturalmente isso daqui, não ia? Ó, aqui, maior que a metade, pela proporção, daria aqui, certo? Isso daqui, ou aqui, tá? Mas isso daqui ia causar aqui um outro baguá, porque iria ficar com uma área excedente, tá? Mas coloquei só pra gente conseguir ver as opções, tá? E outra opção aqui, muito louca, na diagonal, dá pra ver que não, dá pra ver na cara que não é isso, tá bom? Nossa. A Glenda levantou até uma questão que a gente pode até pensar melhor, tá? Ela levantou se isso também é um revólver, tá bom? Mas a gente já vamos ver, tá? Então ficaria assim, gente, tá bom? Isso daqui, a gente antigamente, eu tô na dúvida aqui, até vocês podem me ajudar nessa questão. Vocês sabem que a gente meio que, o L existe, né? O formato L existe, mas a gente acaba dando aqui alguns outros nomes para vocês conseguirem diferenciar os tipos de planta, tá? E a gente, lá no e-book, a gente colocou esse tipo de planta como baguás em paralelo, e não necessariamente um L, tá? Por quê? Porque eles não ficam, né? O L, ele tem uma característica forte, que é isso daqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês. O L, ele tem essa questão forte de você ter realmente um baguá reto, né? E você ter o outro baguazinho aqui, na saída, né? Alinhado aqui, tá? Justamente por conta de formar um L, tá? Mas eu tô na dúvida se a gente cria essa subcategoria de baguás paralelos, que seriam quase paralelos aqui, tá? Ou se a gente deixa esse tipo de desenho como um L mesmo. Vocês aí do outro lado, como aprendendo o conteúdo, né, como estudantes, o que vocês acham? Vocês acham que a gente mantém L ou vocês acham que a gente cria essa categoria de paralelo? Dá uma opinião didática mesmo, tá bom? Porque, de qualquer forma, pelo Feng Shui, esses nomes não são esses exatamente os nomes usados, tá bom? Mas, em questão de didática, na hora de aplicar o baguá, o que vocês acham? Da opinião de vocês. Eu sei que a maioria de vocês estão aqui comigo basicamente todas as aulas, então acho que vocês já conseguem me ajudar aí nesse sentido, tá bom? Mas, de qualquer forma, vocês conseguem ver essa questão aqui de dois baguás, tá? Então, um vai ter o trabalho aqui, né? Porque ele entrou por aqui, logo eu tenho uma porta na diagonal sim, tá bom? E aí o outro eu vou ter a entrada aqui pela lateral e o trabalho vai estar aqui, tá? Rafa, paralelo seria melhor. Tô confusa. Ai, gente. L. Acho que baguá paralelo seria mais adequado. Tá bom. Vamos ver aqui a opinião de vocês. E vou colocar aqui, vamos ver, Gleice, se isso aqui é um revólver. Vamos ver, vamos ver. Nossa, pior é que eu acho que eu... Talvez eu entraria sim, viu, como uma planta revólver. Não é tão nítido, né, mas... Opa, peraí, peguei errado. Mas eu acho que né, se a gente não tivesse isso daqui, não tivesse isso daqui, com certeza a gente falaria que é um revólver. Eu acho que a gente poderia colocar sim, viu? Como uma forma de revólver, sim. Tá? Paralelo. Planta em L com baguá paralelo, usar os dois. Talvez, né, Bah? Paralelo também. Tá bom. Vamos. Adorei a carinha. Eu fiz assim, a Bárbara mandou a mesma carinha. Bah, não poderia ter o mesmo baguá terminando onde tem o banheiro? Já vejo, já volto nessa questão, tá? Realmente parece muito revólver, tá? Então aqui a gente tem, gente, ó. Vocês viram que vai começando a somar as informações que a gente já tá passando aqui pra vocês nas aulas, né? Então a gente tem um baguá, que ele é um L, ou com essa questão do paralelo, tá? Fora isso, a gente tem a questão das diagonais, né? Do inclinado, tá? E fora isso, a gente tem uma questão de porta na diagonal, que aqui, consequentemente, a gente vai acabar gerando aqui uma porta na diagonal.
tá? Então, vocês estão vendo que as coisas vão somando e vão acontecendo, e aí vamos ter aqui vários conceitos juntos, tá? Por isso que é importante que vocês olhem a série toda para vocês conseguirem realmente entender a aplicação aqui do Baguá, tá? Mas sim, é um revólver, tá? Com certeza colocaríamos ele como um revólver sim, porque tem o gatilho aqui, tá vendo? Tem essa outra coisinha, tem aquele negocinho de trás da arma, né? Então, a gente poderia considerar assim, né? Lembrando que por conta da diagonal a gente tem questões aqui de fuga, né? E ali e ali, tá? Fora Baguá. Legal? Legal, gente. Paralelo, porque quando os baguás se formam, eles não formam L. Então, essa é a questão, né, Gley? Muito bom. A Gley, um revólver estiloso, com certeza, esse aqui é estiloso. Deixa eu só subir aqui na dúvida da Bárbara. Deixa eu ver aqui a sua dúvida. Vou pegar a planta aplicada do baguá certinho e vamos tirar a sua dúvida aqui. Deixa eu até conferir se está certinho também, né? Dúvida. Não poderia ter o primeiro baguá onde termina a banheira? Onde termina? Ah, fechar ele aqui e o segundo aqui. Peraí, deixa eu pegar uma outra planta então para fazer isso daqui. Vou te falar por que não, tá bom? Peraí, deixa eu virar. Ó, a dúvida da Bárbara foi o seguinte, pessoal. Será que eu não posso fazer isso, Tef? Colocar o primeiro baguá aqui e um segundo baguá. Vou pegar outra coisa. Um segundo baguá aqui. Por que não? Por que não, Bárbara? Eu não sei se você viu a aula do L, tá bom? Mas no L, o que a gente determinou? Que a gente sempre vai ter um primeiro baguá e ele sempre vai nascer de onde eu tenho a entrada do espaço, né? Pela porta de entrada do espaço. Eu digo a entrada porque pode ser um segundo pavimento, a entrada de uma escada, ou aqui no caso a porta de entrada, tá? Então ele tem que vir o primeiro baguá, ele sempre vai ser mais forte aonde está a porta de entrada, tá bom? Ou em questões muito raras, onde eu tenho a parte social da casa e um segundo baguá na parte íntima, tá bom? Mas são casos bem raros mesmo, onde essa regra de que o primeiro baguá é o maior não vai ser utilizada, tá? É bem específico. Na planta, na aula diária, acho que fica mais fácil de você entender essa linha de raciocínio, tá bom? Mas então, aqui, como eu tenho a porta aqui, eu vou fazer o primeiro baguá. Nossa, tô conseguindo fazer uma linha reta, peraí, cadê a régua? Eu vou fazer o primeiro baguá vindo nessa questão aqui, nesse primeiro, o primeiro baguá grandão, tá bom? E o segundo baguá, ele vai ser uma consequência de ser uma área excedente muito grande, tá? Então aqui é uma área excedente, logo, tá? Por quê? Porque aqui até aqui é maior do que a metade, tá? Esse lado aqui é maior do que esse lado aqui, que é menor, tá? Por ser menor, ele vai gerar uma área excedente. E pela área excedente ser muito grande, isso vai acabar com que eu tenha um segundo baguá, pela proporção da área excedente ser muito grande, tá bom? Por isso que o primeiro baguá, ele vai ser aqui nesse pedaço todo, tá bom? Legal. Gente, não esquece de curtir o vídeo, hein? Deixa eu ver aqui, por favor. Carol, por favor, pessoal. Projetos de casas quadradas e retangulares. Obrigada e de nada. Muito bom, muito bom. Legal, gente. Muito bom, olha só. A Bia falou, olhando os edifícios em construção na minha cidade, a gente vê como tem plantas ruins. Tem mesmo, viu? Vi essa semana um apartamento de um quarto que todo o do centro é um banheiro. Fora quando, tipo, você tem uma torre inteira que tá todo mundo pra fora do baguá, sabe? Daí vira a festa do caju no prédio, enfim, vira aquela confusão toda, tá? Que vocês sabem, tá bom? Então, sim, por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer as plantas bonitinhos, porque gera todas essas confusões aqui que vocês estão vendo, tá bom, gente? Então é isso, tá? Então ficamos aqui com a imagem dessa última planta. E vou só terminar aqui a linha de raciocínio aqui com vocês de questões de cura e da certeza da aplicação, tá bom? Então, como curar? Gente, mesmo de sempre, tá bom? A gente vai trabalhar as áreas faltantes normalmente,
tá bom? Então, falta aqui, falta ali, vamos trabalhar essas áreas com curas para falta normalmente, tá bom? Além disso, em alguns casos, pode ser que a gente precise trabalhar a questão da porta na diagonal, lembrando que existe uma cura específica para portas na diagonal. Aí vocês assistem lá a aula de portas na diagonal para isso, tá? E também existem as curas específicas para quando a gente tem questões de planta triangular, né? Então, fazer a cura para a forma da planta triangular, se for o caso. E vou colocar aqui até uma outra questão que com certeza vai aparecer mais do que essas outras duas, que é fazer a cura para quando temos uma, né, ou mais fugas de energia. Ou seja, nesses pontos aqui, ó, aqui, onde eu tenho quinas, né, geralmente menores que 90 graus, mas não é uma regra, tá? Geralmente menores que 90 graus, a gente tem aqui uma fuga de energia, ou seja, a energia vai embora por aí, tá? E aqui também a gente tem outra fuga de energia, então a gente vai ter que trabalhar esses dois pontos para a pessoa não perder as energias nesses respectivos guás. Então aqui no caso nos amigos e aqui no caso no relacionamento do Bagua 2, tá bom? Então esses dois aqui principalmente, certo? E aí, se for uma porta na diagonal, fazer a cura para a porta na diagonal. Se for um baguá que tem esse aspecto do triângulo, fazer as curas do triângulo também, tá? E como é que a gente vai ter certeza da aplicação, né? Tirar essas dúvidas aí que ficam na nossa cabeça quando a gente faz uma planta, quando a gente encontra uma planta desse jeito aqui na nossa vida, né? Primeira coisa, sempre aplicar o baguá em todas as possibilidades, tá? E ver o que melhor se encaixa, ou seja, fazer exatamente o que a gente fez aqui, tá? Mesmo nesse daqui, né, nesse baguá aqui, poxa, tenta de um jeito, né? Tenta na diagonal, tenta reto, tenta em dois baguás, entende o que está acontecendo, tá bom? Vocês, colocando as regrinhas básicas na cabeça, vocês conseguem aplicar de várias maneiras e entender aí o que está acontecendo, tá? Várias maneiras quando a gente tem diagonais, tá bom? Se não for na diagonal, a gente não vai ter várias maneiras, vai ter só uma só, tá? E também, se necessário, vocês podem usar a radiestesia para confirmar a aplicação, tá bom? Se necessário, lembrando que se vocês entenderem a técnica bem, se vocês usarem a cabeça, a régua e os números, vocês vão conseguir aplicar o baguá e não é uma regra você ter a radiestesia de apoio aí, tá bom? Mas ajuda, sim, com certeza, para você finalizar o seu processo de aplicação, tá bom? Muito bom, gente. Alguém tem mais alguma dúvida sobre esse assunto? Vou ler aqui as dúvidas, tá bom? E a gente já finaliza aqui o conteúdo, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Legal, a Bárbara vai voltar lá no L, tá bom? Qualquer coisa, se ficar dúvida mesmo assim, fala com a gente, tá bom? Boa. Deixa eu ver. Olha só, a Carol falou que já teve banheiro no centro e é muito real. Nossa, elas viviam doentes, é muito ruim, realmente é muito ruim. Rafa, dúvida. Por exemplo, se as faltas e excessos não estiverem coerentes com o que meu cliente sente na vida dele, o que fazer? Pode acontecer? Rafa, provavelmente se isso está acontecendo é porque talvez você tenha aplicado o baguá errado, tá bom? E lembrar também que existe a questão de aplicação do baguá, existe a questão de faltas e excessos, mas tem N outros fatores que vão influenciar a vida da pessoa, como posição de layout, posição de comando, a parte de estar cabeça para água, cabeça para fogo, níveis também, né? Fogo em cima, água em cima, tem questões de elementos, o elemento da pessoa, como é que tá a decoração do ambiente, enfim, tem trocentos mil fatores aí que você tem que levar em consideração, inclusive entorno, desnível, ruas, vias, fluxo urbano, fluxo de rios, a questão de altitude, tá? Então, tem várias questões que você vai ter que levar em consideração para falar, isso tá batendo ou não com o meu cliente, ok? Então, a questão de baguá é importante sim, mas como qualquer outra coisa, tá bom? Então, quando você for fazer uma análise, é importante que você tenha a visão do todo. Se você não tiver a visão do todo,
vai acabar que você vai ficar insegura, vai falar, mas será que meu cliente tá sentindo isso mesmo, né? Será que eu falo assim na lata pra ele? Será que eu não falo? Mas na hora que você entende tudo e você entende as recorrências, então, tipo, tem lá, sei lá, de 30 problemas, você encontrou 10 problemas que é no sentido de sabedoria da casa. Aí é relevante, entendeu? Aí provavelmente ele tá sentindo. Mas, tipo, de 10 problemas, se você encontrou um problema problema em sabedoria, de repente só a falta da sabedoria fosse esse único problema, aí talvez isso não tenha tanto peso na vida do cliente, tá? Então, por isso que é importante você ver tudo, por isso que a gente faz aquelas aulas de estudo de caso, para vocês realmente verem na prática qual que é a recorrência da planta das pessoas, tá bom? E existe um outro fator também muito, muito, muito importante, que você tem que levar em consideração, que talvez o seu cliente não te fale toda a verdade, tá? Como a gente está falando de feridas, muitas vezes a pessoa ela não quer se expor, muitas vezes a pessoa ela não quer falar sobre o assunto, muitas vezes ela não quer nem admitir para ela que ela sente aquilo, tá? Então existe esse fator também de que a pessoa pode não querer se abrir com você, tá? Pode não querer olhar para ela mesma e entender isso na vida dela, tá bom? Por isso que todo Feng Shui ele vem com aquela base inicial da gente fazer aquela primeira avaliação com a pessoa, a reunião só para conversar, entender como é que tá a vida dela, falar sobre todos os guás, explicar o que é Feng Shui para ela se sentir mais à vontade e para que ela entenda que se ela não falar a verdade, a gente não consegue ajudar ela, tá bom? Então, leva esses dois fatores aí em consideração e com o tempo você vai pegando aí a manha, vai pegando também confiança para realmente falar e atestar, não, tem uma falta aqui, realmente a pessoa tem essa falta, mas vamos ver a recorrência do resto para ver se isso é uma coisa que eu preciso trabalhar ou não necessariamente, tá bom? Então, é muito importante ter tudo isso aí na cabeça, tá? Deixa eu ver aqui. Legal. Mônica, Tef, você passou alguma cura das fugas de energia fora arredondar as pontas? Não, Mônica, foi essa a solução, né, que a gente passou para vocês na aula do triângulo, tá? Existem outras curas, outras possibilidades, inclusive cura de Feng Shui mesmo, tá? Mas aí a gente só passa no curso fechado, tá bom? Mas a gente passou essa opção para não deixar quem tá aí do outro lado, não necessariamente no curso na mão, tá bom? Mas existem outras opções, sim. Não sei se você é aluno ou não, tá? Mas se você for aluna, tem no curso. Fica tranquila que a gente vai chegar lá, tá bom? A Glenda, respira. A Glenda tá ansiosa. Fica tranquila, vai dar tudo certo, tá bom? Vai absorvendo o que é te passado, tá? Pra quando a gente chegar no momento onde você quer a informação, você já tem um monte de outras coisas que vai te dar base para aquilo, tá? Ou faz um curso de radiestesia também paralelo, se for o caso, tá bom? Lembrando que a gente vai falar especificamente para Feng Shui, tá? Muito bom, gente, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Legal, gente. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui, Lu. Tem uma fuga na parede da TV no primeiro quarto também. Na parede da TV do primeiro quarto. Você diz aquilo aqui? Não é, tá? Quando você tem a fuga de energia, você precisa de uma fuga, ela precisa ser no mínimo 90 graus, tá? Ou menor. Se esse ângulo é maior que 90 graus, ele não vai ser uma fuga de energia, tá bom? Precisa ser menor que 90 ou 90, porque 90 em termos de lado de triângulo, tá? Qualquer dúvida, dá uma olhada, volta para a aula de triângulo para você entender isso melhor, tá bom? Mas sempre de lá, de 90, pode ser 90 sim, tá? Dependendo do formato, para menos, tá bom? E é isso. Vamos finalizar aqui, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Obrigada por mais uma aula aqui. E a gente se vê segunda-feira, tá bom? A Bel vai voltar. Ela já está melhorando, já está bem melhor, graças a Deus. Então a gente volta normal semana que vem. Conteúdo, aulas, curso, tudo normalmente, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, gente. Tchau!